Olá! Hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente. Um mergulho bem focado em um único capítulo da Bíblia. Lucas, capítulo 20. Pode parecer um trecho curto, mas, nossa, a densidade de informação e de confronto aqui é altíssima. É quase um thriller intelectual. Com certeza. E para guiar a gente nessa análise, nós estamos com duas fontes excelentes. A Bíblia de Estudo Holman e a Bíblia de Estudo da NAE, a Nova Almeida Atualizada. Certo. O nosso objetivo aqui não é só, passar pelo texto. É usar as notas, os comentários dessas edições para entender o que está acontecendo nas entrelinhas, sabe? As estratégias, as armadilhas. Exato. A nossa missão aqui é desvendar essa sequência de desafios que Jesus enfrenta em Jerusalém poucos dias antes da crucificação. É isso. É como assistir a um drama de tribunal, onde cada lado testa o outro e as apostas não poderiam ser mais altas. Então, vamos lá, vamos analisar isso. A cena começa no templo. Sim, e o contexto é fundamental. Jesus tinha acabado de fazer a chamada purificação do templo, né? Expulsando os vendedores. A tensão já estava no ar. Já estava no ar. Então ele está lá ensinando e chegam os chefes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos. Basicamente, todo o poder religioso estabelecido. E eles não chegam para conversar, né? Chegam para confrontar. A pergunta é direta, na lata. Exato. Com que autoridade você faz essas coisas? Quem te deu essa autoridade? É uma intimação, na verdade. É, exatamente. Como as fontes que a gente usa ressaltam, essa não é uma pergunta de curiosidade. É um desafio legal. Certo. Eles estão basicamente dizendo: prove sua legitimidade, mostre suas credenciais. Querem encurralar ele na frente de todo mundo. E, em vez de responder, ele vira completamente o jogo com outra pergunta. Isso. A princípio parece que ele está fugindo do assunto, falando sobre João Batista. Mas tem algo muito mais profundo acontecendo aí, né? Muito mais. Não é uma fuga, é uma armadilha retórica perfeita. Ele pergunta se o batismo de João veio do céu ou dos homens. As fontes mostram que ele criou um dilema com duas pontas, um beco sem saída lógico para eles. Vamos detalhar esse dilema, porque é genial. Qual era o problema da primeira opção? Dizer que era do céu. Bem, se eles admitissem que o ministério de João Batista tinha origem divina, a pergunta seguinte de Jesus seria óbvia e devastadora. Que seria? Então, por que vocês não acreditaram nele? Seria uma confissão pública de que eles se opuseram ao enviado de Deus. Eles estariam se condenando ali mesmo, na hora. Ok, essa é a primeira ponta. E a outra? Dizer que o batismo de João era apenas uma invenção humana. Essa era ainda mais perigosa no curto prazo. O povo em geral amava e respeitava João Batista. O viam como um verdadeiro profeta, sabe? Sim, claro. As notas de estudo chegam a mencionar que eles temiam ser apedrejados pela multidão se diminuíssem a figura de João. Então, era um risco físico, imediato. Ou seja, eles estavam presos. Responder do céu era um suicídio teológico. Isso. Responder dos homens era um suicídio político e talvez físico. A única saída foi o não sabemos. Exato. E essa resposta é a confissão da derrota deles. Na prática, eles estão admitindo em público que não sabem julgar um assunto espiritual. Quebra pela base. Se eles não têm competência para avaliar a autoridade de João, que moral eles têm para questionar a autoridade de Jesus? É um checkmate lógico. Incrível. A primeira rodada foi para Jesus por nocaute técnico. Mas ele não para por aí. Com os adversários silenciados, ele aproveita o momento e conta uma história. A parábola dos lavradores maus. É uma mudança de tom muito brusca, não? Ele estava se defendendo e, de repente, ele conta uma história que soa quase como uma ameaça. Sim, ele passa da defesa para o ataque. E ele usa a ferramenta da parábola que funciona como o espelho. Um espelho. Para os ouvintes da época, e especialmente para os líderes, a simbologia era cristalina. Ambas as bíblias de estudo que a gente está usando decodificam isso muito bem. Vamos decodificar também, então. O dono da vinha seria Deus. Sem dúvida. A vinha, um símbolo clássico no Antigo Testamento, representa a nação de Israel. Os lavradores, para quem a vinha foi arrendada, são os líderes religiosos. A elite que estava ali na frente dele. Exatamente. E os servos que o dono manda para coletar os frutos e são espancados um após o outro. São os profetas. As fontes nos lembram que a história de Israel está cheia de relatos de profetas sendo rejeitados,
perseguidos, até mortos pela liderança. A parábola está recontando essa história de infidelidade, sabe? E aí vem o clímax. Sim. O dono decide enviar seu próprio filho amado, pensando, a ele eles vão respeitar. Mas é o contrário. É o contrário. Os lavradores o matam para tentar ficar com a herança. E aqui a alegoria direta e pessoal. O filho é Jesus. É o próprio Jesus. Ele está na frente de todo mundo, prevendo a própria morte nas mãos daqueles líderes. E o texto não deixa margem para dúvida. O versículo 19 diz que eles entenderam que era contra eles que Jesus havia contado essa parábola. A reação deles é imediata, né? Eles querem prendê-lo na mesma hora. Só que não podem por medo do povo. Exato. E a parábola termina com Jesus citando uma escritura, falando da pedra que os construtores rejeitaram, se tornando a pedra angular. O que isso significa nesse contexto? Essa citação do Salmo 118 é a chave de tudo. Jesus está dizendo que a rejeição dele por parte das autoridades, os construtores, não é o fim da história. Pelo contrário. É o começo. É o evento que vai torná-lo a fundação de algo novo. Ele está mudando as regras do jogo, redefinindo quem de fato faz parte do povo de Deus. É uma declaração poderosa de que o sistema que o rejeita está sendo substituído. Ok, então a primeira investida foi neutralizada e ele ainda contra-atacou com uma parábola que os acusou diretamente. Dá para imaginar o clima no templo. Mas eles não desistem. A estratégia agora muda. Muda. Em vez de um confronto direto, eles enviam espiões. Sim, o texto diz que eles se fingiam de justos. Era uma operação de inteligência mesmo. O objetivo era fazê-lo dizer algo que pudesse ser usado contra ele perante a autoridade romana. E a armadilha que eles montam é a famosa pergunta sobre o imposto a César. E que armadilha! Parece uma pergunta simples. É lícito pagar imposto a César? Mas era uma faca de dois gumes, uma genialidade política perversa. Era perfeita. As notas da Roman e da NAA detalham o dilema. Se Jesus dissesse sim, paguem o imposto, ele perdia o apoio do povo. Com certeza. Os judeus odiavam a ocupação romana e o imposto era o símbolo máximo dessa opressão. Ele seria visto como um traidor, um colaborador de Roma. Por outro lado, se ele dissesse não paguem, o que aconteceria? Aí seria ainda pior. Isso seria considerado sedição, um crime contra o Império Romano punível com a morte. Eles teriam um pretexto perfeito para entregá-lo. Exato. Para as autoridades romanas, como um revolucionário perigoso. Parecia uma situação sem saída. E a resposta dele virou uma das frases mais famosas da história, mas é fácil citar sem entender o quão genial ela foi naquele contexto. É verdade. O que as fontes dizem sobre o que ele realmente conseguiu fazer com aquela única frase? Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele faz duas coisas geniais ao mesmo tempo. Primeiro, ao pedir uma moeda e apontar para a imagem de César nela, ele reconhece que existe uma esfera de autoridade civil. Certo. Coisas que pertencem ao sistema de César, como a moeda dele, devem ser devolvidas a ele. Ele não prega anarquia. Mas essa é só a primeira parte da resposta. A segunda parte é a mais importante, né? Exatamente. Ao adicionar "e a Deus o que é de Deus", ele coloca tudo em perspectiva. Ele afirma que a lealdade a César é relativa e limitada. A lealdade última, absoluta, pertence somente a Deus. Ah, entendi. Todo ser humano, incluindo o próprio César, foi feito à imagem de Deus e, portanto, deve a Deus sua vida e sua devoção. Ele subordina o Estado a Deus. A armadilha foi tão bem desarmada que o texto diz que eles ficaram maravilhados. E se calaram. Checkmate. O segundo desafio foi desarmado, eles ficaram sem palavras, mas a gente sabe que isso não ia durar. Não mesmo. A próxima tentativa veio de uma direção completamente diferente, de um grupo com uma teologia bem particular, certo? Exato. Agora entram em cena os saduceus. As fontes explicam que eles eram a elite sacerdotal, aristocrática e, teologicamente, muito conservadora. Eles só aceitavam a Torá, né? Os 5 primeiros livros. Isso, só a Torá como autoridade. E o ponto crucial aqui, eles não acreditavam na ressurreição, em anjos ou em espíritos. Então o objetivo deles não era prender Jesus, mas sim ridicularizar uma de suas crenças centrais, a vida após a morte.
Precisamente. Eles apresentam um cenário hipotético, quase cômico, pensado para tornar a ressurreição ilógica. A história da mulher que se casa com 7 irmãos. Um após o outro, conforme a lei do Levirato. A pergunta final é a armadilha. Na ressurreição, de qual deles ela vai ser a esposa? A ideia é mostrar que a ressurreição criaria um caos social e familiar. Mas, de novo, Jesus não entra na armadilha. Ele eleva a discussão e desmonta o argumento deles em 2 partes. Como ele faz isso? Primeiro, ele corrige a premissa deles. Ele diz que eles estão errados porque não entendem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Ou seja, o básico. O básico. Ele explica que a vida na ressurreição não é uma mera continuação desta vida. É uma existência de outra ordem, onde estruturas como o casamento não se aplicam da mesma forma. Ele diz que as pessoas serão como os anjos, um estado de ser totalmente diferente. Ele basicamente diz: a pergunta de vocês não faz sentido porque a premissa está errada. Mas ele não para aí. A segunda parte do argumento é o golpe final. Sim, e é a parte mais brilhante. Sabendo que os saduceus só aceitavam a Torá, ele usa justamente a Torá para provar a ressurreição. Usando a fonte deles contra eles. Exato. Ele vai até o livro de Êxodo, a cena da sarça ardente, um texto que eles reverenciavam. Ele cita o que Deus disse a Moisés: eu sou o Deus de Abrão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. O segredo está no tempo verbal, no sou. Exatamente. As Bíblias de estudo dão muito destaque a isso. Deus não disse, eu fui o Deus dos patriarcas. Ele disse, eu sou, no presente. Entendi. O argumento de Jesus é que, se Deus se identifica no presente em relação a Abraão, Isaque e Jacó, então, para Deus, eles estão vivos. Deus não é um Deus de mortos, mas de vivos. É uma prova teológica sutil, mas extraída do próprio texto sagrado dos seus oponentes. O efeito é devastador. É. O texto diz que depois disso, ninguém ousava mais fazer perguntas a Jesus. Ele silenciou todos. Sacerdotes, espiões, teólogos da elite. Acabou a munição deles, a defesa terminou, e agora, com o silêncio estabelecido, a dinâmica do capítulo muda mais uma vez. Jesus passa totalmente ao ataque. É a vez dele fazer a pergunta. Ele se vira para a multidão e pergunta: como é que dizem que o Cristo é filho de Davi? Por que essa pergunta é tão importante? Se a gente conectar isso com o quadro geral, Jesus está corrigindo a expectativa popular sobre o Messias. A ideia comum era de um Messias que seria só um rei guerreiro, sabe? Um descendente humano de Davi que ia restaurar o poder político de Israel. Exato, uma visão muito limitada. E para desafiar essa visão, ele cita o Salmo 110, um texto que todos ali atribuíam ao próprio rei Davi. Certo. Sim. Nesse salmo, o próprio Davi diz: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita. A pergunta de Jesus que fica no ar é: se o Messias é só um descendente de Davi, como Davi poderia chamá-lo de meu Senhor? Exatamente. Uma pessoa não chama seu futuro neto de meu Senhor. Ele está apontando para algo maior. Então ele está mostrando a dupla natureza do Messias. Isso. Sim, ele é filho de Davi em sua linhagem humana. Mas ele também é senhor de Davi, o que aponta para sua natureza divina, sua pré-existência e sua superioridade sobre o maior rei da história de Israel. Ele está expandindo a mente das pessoas sobre quem o Messias realmente é. Completamente. E o capítulo termina de uma forma muito, muito dura. Depois de todos esses debates teológicos de alto nível, Jesus se vira e faz uma advertência pública e direta sobre os escribas. É uma denúncia implacável da hipocrisia deles. As fontes ajudam a gente a entender os detalhes. As vestes compridas não eram só roupa, eram um símbolo de status para se exibir. A busca por reconhecimento. Pura busca por honra e reconhecimento. O desejo pelas saudações nas praças, os melhores lugares de jantares e sinagogas. Mas a acusação mais pesada é a de que eles devoram as casas das viúvas. O que isso significava na prática? As notas sugerem que provavelmente se tratava de exploração financeira. Eles poderiam usar sua posição de confiança para administrar os bens de viúvas que eram muito vulneráveis na sociedade e se aproveitar delas. Cobrando taxas, desviando recursos. Exato.
E, para disfarçar tudo isso, Jesus diz que eles fazem longas orações em público. A piedade era uma fachada para a ganância. É uma acusação muito grave. E a conclusão dele é assustadora. Eles receberão maior condenação. Que final para um capítulo de debates. Totalmente. Ele não deixa pedra sobre pedra. Então, quando a gente olha para Lucas 20 como um todo, o que a gente vê é um campo de batalha intelectual, Jesus com uma lógica e uma autoridade impressionantes, desmantela cada ataque, desarma cada armadilha e, no fim, expõe a podridão moral de seus oponentes. É, sem dúvida, um ponto de virada. A briga que antes acontecia nos bastidores, agora totalmente pública, no pátio do templo, a humilhar intelectualmente todos os grupos de poder, Jesus não só afirma quem ele é, mas ele força a mão dos seus inimigos. Sem argumentos, sem ter como vencê-lo no debate. A única opção que resta para eles é a eliminação física. Este capítulo, no fundo, sela o seu destino. E um pensamento final para quem nos ouve. Este capítulo é cheio de perguntas grandiosas sobre autoridade, política, a vida após a morte, a identidade do Messias. Mas a última palavra de Jesus nesse confronto todo não é uma teoria complexa. É um alerta muito prático e direto sobre o perigo da hipocrisia religiosa. Exato. Talvez o convite aqui seja para refletir sobre como a gente avalia a autoridade hoje. Não só dos outros, mas principalmente a integridade que existe ou que falta por trás das nossas próprias convicções e ações.